Boa noite para todos, que a paz de Deus nos envolva hoje, agora e sempre. Que Maria Santíssima esteja presente neste ambiente. Nós estamos aqui no Livro dos Espíritos, que trata do assunto sobre pacto. Nós vamos fazer um breve estudo sobre isso, vivenciando a realidade do mundo espiritual. Todos vocês, antes do processo reencarnatório, existe o planejamento reencarnatório de vocês. Quem é responsável por esse planejamento reencarnatório? É o anjo de guarda de vocês. Esse acompanhamento no mundo espiritual, desde o momento que você chega, ou você se recolhe para uma colônia espiritual, o anjo de guarda está com você. Nas escolas espirituais, você vai aprender, dentro dos relatórios que ali serão enviados pelo anjo de guarda, quais foram os pontos mais fracos da sua vida que você não suportou. Esse estudo nós chamamos de preparação reencarnatória. Essa preparação reencarnatória depende de cada um de vocês, como nós já falamos aqui. Alguns não querem ir para a colônia, querem ficar nas viciações do mundo. É responsabilidade deles. Serão espíritos despreparados para o processo reencarnatório. Mas esse processo vai chegar, quer ele queira ou não, ele foi convidado. Os que, na realidade, assumiram compromisso nas colônias espirituais, pessoal, ele tem muito mais preparo do que você pensa. A partir do momento que muitas pessoas observam os espíritos como seres que podem lhe dar casa, casamentos ou riqueza, esqueça isso. Não são espíritos puros. E muitas vezes são espíritos brincalhões que incorporam em determinados meios, que não têm experiência nenhuma de estudo, de moralidade, que, na verdade, as pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas, porém, que vê as provas difíceis na vida, o sacrifício, o sofrimento, renunciam ao relatório reencarnatório para fazer os pactos inferiores. Esses pactos inferiores existem pelo laço de simpatia. Está escrito aqui. Simpatia dos espíritos. Mas só que nós vamos dar uma qualificação aí que vocês desconhecem. As entidades hipnóticas, porém, não faz pacto com qualquer um. São grupos independentes de espíritos que têm inteligência na prática do mal. E quando fala lá no Livro dos Espíritos sobre eles, diz assim: são verdadeiros flagelos quando estão reencarnados. Esses espíritos, eles escolhem aquelas pessoas que, na verdade, serão instrumento deles, mas não são qualquer. Por exemplo, se uma pessoa chegou e disse assim para essa equipe de hipnose: eu sou muito ruim, eu matei 50 pessoas. Ele vai perguntar: tu és inteligente? Ele vai dizer: eu sei matar. Não serve. Porque essa sociedade dessas entidades, na verdade, é chamada dos anticristos do mundo espiritual. Aquele espírito que matou 50 pessoas, o serviço dele vai ser só de escravidão, de atuação nenhuma, porque ele não vai permitir nada disso. Se existe na Terra um homem inteligente, mas usa sua inteligência para o mal, estratégico, o que é que esses espíritos de hipnose vai fazer? É um bom instrumento. Por que ele considera um bom instrumento? Porque ele não usa a força. Ele usa a estratégia da inteligência do mal. E nesse processo de estratégia de inteligência do mal, as áreas hipnóticas, elas têm uma atuação imperceptível na mente humana. Olha só, na mente humana. Eu vi uma coisa que serve de exemplo para todo religioso, que eu vi lá em Pesqueira.
Saulo Pesqueira está me ouvindo aqui. Um senhor idoso, lá do sertão, aquela pureza do sertanejo. E eu vi nesse homem uma coisa muito boa. Se ele está me ouvindo agora, uma coisa muito boa. Uma energia muito positiva. E eu vi também na memória dele que estava havendo algumas intervenções. E eu perguntei para ele, está tendo um lapso de memória? O que está acontecendo? Como é que o senhor está desse jeito? Que as contaminações do hemisfério direito e esquerdo nele era muito forte. E eu fiquei encantada com o relato dele. Esse doutora, 6 horas da manhã eu subo a serra para orar para Deus. Subir uma serra já não é fácil. Vocês aqui nem na serra estão e reclamam e não querem rezar. E ele disse, quando eu cheguei na serra, tinha um amigo meu que estava com um problema. E eu disse, não se preocupe não. Quando eu subir a serra, eu vou orar por você. Imagina que ele é evangélico e fazendo tratamento comigo. Aí eu disse, foi o que o senhor sentiu na serra? Depois que eu pensei no meu amigo, me deu uma amnésia. Olha os ataques hipnóticos. E depois que eu desci da serra, eu não era mais o mesmo. Eu estou com dificuldade de dirigir, que eu já bati 2 vezes. Olha a projeção da entidade que estava com o amigo, e na hora que ele pensou no amigo, rezando, pessoal, ele foi envolvido por camadas negativas, sem ter experiência de sair daquela situação. Ele desceu a serra meio atordoado, quando entrou dentro do carro, bateu com o carro. E a família disse, não, não dirigi mais não. O que eu gosto do ser humano, a intelectualidade com humildade, um dos maiores valores que você pode levar na vida. E aquele agricultor olhou para mim e disse assim, depois saiu da maca, a senhora pode me ajudar a se defender? Um evangélico nisso. Aquilo ali eu disse, meu Deus, tanta humildade num homem, de pouca cultura, mas de uma grandeza espiritual enorme. Por que o senhor quer que eu lhe ajude? Que eu quero ajudar as pessoas também. Isso serve de lição para católico, para espírita, para evangélico, serve para todo mundo. É isso que me dá força de ir em Petrolina, que eu vou em Petrolina. Me dá força de viajar com o seu Vandir para onde for. É essas coisas que me encantam. Doutora, eu tenho clarividência. Olha só, como é tua clarividência? Quando eu estou orando na serra, Deus me mostra o que vai acontecer com as pessoas e eu vou lá e tento evitar. Mediunidade precisa de cultura, pessoal? Precisa não. Precisa de coragem e fé para você assumir seu mandato. E quando eu olhei para aquele homem, eu via luz nele, eu não via nada de errado. Eu via luz nele. Eu disse, não se preocupe. Maria Santíssima não vai lhe abandonar. Suas preces lá na serra, ela está escutando. Agora eu só precisava de um instrumento para tirar essa influência. Somos nós aqui. Ele disse, eu agradeço muito, muito obrigado por você estar fazendo isso por mim. Às vezes a gente recebe tanto, não está nem agradecendo. E eu fiz tão pouco por ele, ele agradeceu tanto. Então, médios, coloca uma coisa na cabeça. Tem a simplicidade desse homem. Então, a única forma mediúnica que ele sabe ajudar é a prece. Numa serra, eu acredito que a altura deve ser enorme para ele subir todos os dias, fazendo aquilo que Jesus fazia, orar nos montes. Fazendo aquilo que Moisés fazia, orar nos montes. E a gente via a formação perispiritual dele leve, sem nenhum tipo de pensamento negativo nem de impureza. É isso que nós precisamos aprender com o outro. A fé e a humildade. Quando uma pessoa ela se dirige a algumas entidades espirituais para pedir o que não deve, eu fico pensando, ou é falta de estudo ou é falta de fé. Porque os pedidos que já me pediram, olha, eu baixei a cabeça com vergonha. Porque nós estudamos para erguer a alma, não é para enriquecer almas.
E aqui na região Nordeste tem um costume que vocês têm que acabar com isso. Consultar médium para ser rico. Olha, me diga o jogo. Eu vou ser rico? É mesmo assim. O médium já recebeu, faz. Deixa eu olhar aqui, rapaz, trabalha não, tu vai ser milionário. Aí aquela pessoa sai daquele ambiente e diz, eu vou ser milionário. Aí depois, quando dá tudo errado, diz que é espírita. Foi os espíritas. O espiritismo não participa disso. Quando eu vejo o paciente chegar, doutora, eu estou com um problema, eu já sei. É dinheiro ou é mulher? Um dos dois. Eu já fico esperando. Qual é o problema? Estou ganhando pouco. Olha, não sei não. Não dá para dar um jeitinho, não? Dá, olha. Está aqui escrito, tu tem aqui uma úlcera no estômago, dá para fazer uma cirurgia. Dinheiro não dá não, viu? De jeito nenhum. A finalidade nossa não é essa, não. Aí chega outra e faz. Doutora, por que não tenho sorte com as mulheres? Olha, dá vontade de eu dizer. Porque tu é ignorante com elas. Você não sabe tratar uma mulher. Pronto. Agora, você vem me perguntar isso a mim? Então, por que eu não dou sorte com a mulher? Imagina só a pergunta que nós não temos obrigação de responder isso. Se um médico espiritual se envolve com isso, para mim já não é médico. Alguma coisa está de errado na cabeça do médium, ou aquele espírito ali é um espírito brincalhão. Chega outros em consulta. Olha, doutora, o vizinho de lado tem inveja de mim. O vizinho do outro lado tem inveja de mim. O senhor é rico, sou pobre. Quem é que vai ter inveja do senhor? Veja a situação psicológica do ser humano. Você ganha muito, ganho não. Você trabalha em quê? Olha, o meu trabalho é simples. Quem foi que disse ao senhor que o vizinho da direita tem inveja do senhor e o vizinho da esquerda? Foi um médico que me consultou. Eu estou quebrando tudo isso aí na região do Agreste e Zona da Mata. Estou quebrando tudo isso. Porque a finalidade do mundo espiritual não é essa, pessoal. Se as pessoas colocam o espiritismo nesse patamar, tenha certeza que a doutrina perde toda a sua força, todo o seu valor. Nós que estamos aqui incorporados com o médico numa sala, estamos expostos a tudo ali, a toda situação, porque a gente não sabe o que é que o paciente vai perguntar. O paciente está aí perguntando tudo, entendeu? Lá fora. Ele acha que tem que perguntar tudo aqui. Há 10 anos atrás, vocês vão rir agora. Há 10 anos atrás, eu trabalhava aqui na clínica médica do Maria Cláudia Antigo. E entrou um paciente de aproximadamente 30 anos, aí olhou para mim, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode, meu filho. Veja o linguajar que ele usou comigo. Doutora, eu sou corno. Como é? Me explica o termo aí, eu não entendi o que o senhor está dizendo. Eu quero que a senhora confirme se a minha mulher me trai. Eu disse, ô meu amigo, peraí, calma, eu não sou detetive. Estou logo lhe dizendo. Segundo, eu vou notificar a pergunta, vou notificar a tua pergunta na consulta e vou chamar o setor jurídico, porque o que você fizer com a sua esposa, eu não respondi nada. Porque eu estou desconfiado. Olha só que situação. Olha só o termo que ele usou. Então, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, o seu tratamento é reforma moral. Como é que você quer me comprometer com uma situação dessa? Aí você pode sair daqui dizendo que eu falei que a sua esposa estava lhe traindo, aí você chega, comete um homicídio e vai jogar a culpa em cima de mim, ou do médium? Não. Chama o setor jurídico, o senhor pode ir até para a semana. Notifiquei na consulta, expliquei ao setor jurídico e assinei. Está aqui, olha. Não respondi a pergunta dele. O que acontecer com a esposa dele, mostre isso aqui à justiça. Consulta é para isso, o médico notifica e deixa ali. Então, ele desistiu do tratamento. Ele não foi mais. Tu imagina um homem desse pega um médico descontrolado. Esse médico descontrolado faz, eu sei quem é, teu melhor amigo. Ele vai, mata o amigo. E agora? Compromete a doutrina,
compromete o médium, os espíritos também, porque quando a gente faz tudo de certo, ninguém vê. Quando um espírito mistificador faz de errado, coloca logo na imprensa, generalizando todo mundo. Então, ele não foi mais. O que acontece com as pessoas? Elas querem fazer pacto para casar, para enriquecer, querem fazer pacto para enriquecer. Pessoal, nós temos que cumprir com a nossa etapa. Vamos para o Antigo Testamento. Quando a gente viu Jó passando por todo aquele sofrimento, e ele não renunciou a Deus. Ele agradecia a Deus e não renunciou. O que acontece com as pessoas? Elas acham assim, o melhor médium é aquele que me promete. Eu não prometo nada a ninguém. Você tem que ter uma coisa chamada merecimento. Se você não tem, a justiça divina não dá a você não, pessoal. E não adianta pedir, porque brinquedo perigoso não dá espírito, inspiração e prova. Se der o brinquedo perigoso do dinheiro, ele se perde, ela se perde. Então, qual é o papel fundamental dos médiuns na Terra? A sua reforma interior. Vá se reformando, que a justiça divina vai confiando em você. Enquanto eles não tiver a segurança de ver você reformado, eles vão limitar vocês em muita coisa e vai dizer, não pode, não vamos doar. É por isso que muitos, na hora da morte, o que acontece dentro de uma UTI? As sombras invadem aquela UTI. E aquela morte é diferenciada. O paciente passa as agonias mentais pela projeção obsessiva de imagens deformadas, onde ele se contorce para um lado, contorce para o outro, vendo vultos na sua frente. E quando nós evocamos o anjo de guarda, sabe o que ele diz? Foi pacto. Ele passou a vida inteira fazendo pacto com os espíritos. Nós não podemos participar em nada. Foi um acordo que ele fez para participar dessas falanges espirituais. Então, é por isso que a justiça divina não pode ser culpada por nada. Quando observamos as pessoas nos leitos das dores que ainda não chegou ao desencarne, os gritos que elas dão, pessoal, o susto que ela tem, prova que ali não tem entidades superiores assistindo o desencarne. O que existe ali são equipes que ele firmou um acordo, e agora essas equipes querem o quê? A alma dele, o espírito dele, para levar para aquelas falanges espirituais. Quando vemos a morte de uma pessoa justa, é muito diferente. Primeiro, o anjo de guarda isola com fluido anestésico. Tu não sente dor nenhuma, nem perturbação nenhuma. Aquele lugar é sagrado. Nenhuma entidade inferior pode entrar ali. Aquilo é um homem de bem que está ali dentro. Eles não têm acesso. Imediatamente o desligamento começa aqui, olha. De baixo para cima. Genésico, desligado, esplênico, gástrico, glândula do timo. Recolhe e libera todos os órgãos. Se ela ficar aqui presa, sabe o que acontece? É o caso do suicida. No caso do suicida, ela não se recolhe. Ela prende todos os órgãos e a potencialidade vital existe. Para nós, o suicida não morreu. Ele continua vivo. No caso da morte aqui, de uma pessoa justa, o que acontece aqui? Essas ramificações faz isso, recolheu. Então, aqui já está acontecendo a morte cerebral. Não tem aqui nenhuma dor. Quando chega aqui, ó, desligamento total, respiração, começa a diminuir. Chegou aqui no frontal, ele perde a visão física e ganha a visão espiritual. Quando ele ganha a visão espiritual, o que é que ele observa? Ele observa que tem médicos que não era o médico que estava cuidando dele. Tem enfermeira que não era enfermeira que estava cuidando dele. Quando chega no coronário aqui, olha, morte total. O espírito não tem nenhuma ligação com o corpo. Eu posso cremar esse corpo? Tem nenhum problema. Pode que não tem nada a ver aqui. No caso do suicida, tem efeito. Suicida tem efeito. Mas eu posso enterrar, o efeito vai ser o mesmo. Porque as ramificações aqui que prendem todos os órgãos, elas estão em atividade, não foi desligado.
A morte de vocês só acontece pelo desligamento aqui, ó, do timo que tem ramificação por todos os órgãos. Quando chega aqui, é decretado a morte. O que acontece aqui? As camadas perispirituais que estão aqui, elas são absorvidas pelo Espírito, uma por uma. Levamos lá a maca, recolhemos para o hospital, ele está sob a nossa proteção porque não fez nenhum pacto. É diferente do outro. O outro, pessoal, olha, as mãos faz isso aqui, ó. Puxa ele. Ele sente a agonia da morte. Então, outros apertam o laringe, sufocando ele. E ele observa nessa agonia que não existe luz perto dele, só existe perturbação. Então, o pacto espiritual, ele não vale a pena, não. Cumpra com a sua prova, cumpra com a sua missão, é a melhor coisa do mundo, entendeu? Se você sofreu, você não teve sorte na vida, não teve nada na vida, a vida vai continuar do outro lado. Deus vai lhe dar uma recompensa na próxima reencarnação, mas sofra com dignidade e respeito a si mesmo. Muita paz para todos.